Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste esse vídeo. Eu recebi um e-mail e eu quero compartilhar esse e-mail com você. O título é: o Bispo Macedo vai renunciar à liderança da Igreja Universal do Reino de Deus? Assista esse vídeo até o final. E se você quer que a hipocrisia seja desmascarada, você quer ver esse sistema religioso, escravocrata, explorador caindo por terra, então você compartilhe esse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal. Então vamos aqui ao e-mail. O Bispo Macedo vai renunciar à liderança da Igreja Universal do Reino de Deus? Vergonha, vexame e humilhação. Estas têm sido as palavras que melhor definem a Igreja Universal do Reino de Deus. O número de membros, incluindo o corpo eclesiástico, ofertas e dízimos, desde antes da pandemia, diminui a cada dia. O Bispo Macedo sempre disse que a Universal deveria ser diferente das outras igrejas, o que de fato aconteceu. Seu sistema agressivo de arrecadação de ofertas, dízimos e influência política levaram a IURD no patamar de igreja poderosa, levaram ao patamar de igreja poderosa, uma das mais poderosas instituições religiosas do mundo. No entanto, nos últimos anos, a IURD está em queda constante. A IURD está em queda livre. E não se trata apenas do desmoronamento de sua estrutura física, mas principalmente de sua estrutura espiritual. Por quê? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus está em ruínas. Por que razão? A resposta é simples. A resposta está na palavra de Deus. Abre aspas. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína, fecha aspas, Mateus capítulo 7, do versículo 26 ao 27. A liderança do Bispo Macedo não foi baseada na palavra de Deus, como ele afirma. A liderança do Bispo Macedo foi construída em cima de suas convicções doentias e mentiras. Muitas mentiras. Os que convivem intimamente com ele sabem que um dos espíritos que o dirigem é o mesmo espírito que inicialmente guiava Jacó, o espírito da mentira. São mentiras, né? Aliás, os que convivem com ele intimamente sabem que a trapaça sempre se fez presente em sua vida. São mentiras e mais mentiras ao longo desses mais de 40 anos, das mais variadas. A mentira, quando fala do, entre aspas, abandono do emprego no funcionalismo público por conta de seu chamado, entre aspas, saída que só ocorreu de fato na década de 80. A falsa certidão de nascimento de seu filho adotivo, Moisés, com informações
das mais mentirosas. Na compra da Record, mentiu aos pastores para que estes doassem até suas alianças de casamento, e aos membros para que dessem ofertas, dizendo que a Record seria uma emissora teleevangelista, quando na verdade, ao longo do tempo, o Grupo Record sugou bilhões da IURD apenas para fortalecer o poder da influência de seu proprietário. Os falsos diplomas em sua biografia. As próprias instituições educacionais disseram que se tratavam de mentiras. A mentira quando diz que não sabia da má conduta do ex-Romualdo, ex-bispo Romualdo, quando na verdade sabia e só se importava que o mesmo trazia retornos financeiros expressivos para a IURD. A mentira quando diz que não possui patrimônio pessoal e que leva uma vida simples, mesmo sendo apontado como um dos homens mais ricos do mundo, economicamente, sendo proprietário do grupo de comunicação, de um banco, de um hospital dos mais modernos da América Latina. Imóveis. Um dos imóveis é um apartamento em Miami, com metragem superior a 500 metros quadrados, comprado por quase 50 milhões de reais em valores atualizados. Enquanto muitos de vocês, pastores, estavam se preparando para dividir seus apartamentos com outros casais de pastores. Diz a palavra de Deus, abre aspas, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23, versículo 24. A mentira de pregar que os evangelhos, ou os empresários, a mentira de pregar que os empresários devem devolver dízimos também de suas empresas, quando o Grupo Record nunca devolveu um centavo de dízimo. A mentira de que o corpo eclesiástico, ou seja, pastores, é o maior patrimônio da IURD, uma das piores mentiras. Os pastores têm sido colocados de lado em relação às prioridades da igreja no mundo todo. Muitos estão passando diversas dificuldades financeiras e no Brasil foram até impedidos, orientados entre aspas, de usarem o plano de saúde Life, que foi criado com ofertas e dízimos da própria igreja. A mentira de que bispos adúlteros são desligados da IURD, o que não é verdade. Na maioria das vezes, esta punição somente alcança pastores, pois muitos bispos adúlteros continuam na igreja. Paulo Roberto, Honorilto Gonçalves, Darlan Ávila, Clodomir e tantos outros. Aliás, Bispo Clodomir Santos é um dos maiores salafrários da IURD. Não tem o mínimo de escrúpulo, mente e finge como poucos. Não suporta o Renato e a Cristiane Cardoso. Não foi liberto do espírito da marginalidade. Submete a esposa Fátima ao nível mais rasteiro de humilhação que uma mulher possa sofrer, com traições e mentiras. Bispo Macedo mente quando afirma que a vida do povo será transformada através da fogueira santa de Israel. São anos e anos criando campanhas e mais campanhas, e o povo, em sua grande maioria, continua vivendo
em sofrimento e com a vida financeira na miséria. Pastores que não me deixem mentir, ou não me deixam mentir, e sabem o quão difícil é encontrar testemunhos de vidas transformadas em decorrência da fogueira santa, entre aspas. A mentira do falso recorde de bilheteria do filme Trilogia Nada a Perder, quando na verdade foi a própria IURD que comprou a bilheteria, forçando muitos obreiros e integrantes de grupos de jovens a assistir aos filmes mais de 10 vezes. Bispo Macedo montou um grande esquema de mentiras nos trâmites que resultaram na adoção de seus netos, Luiz e Vera, como também do filho adotivo do ex-bispo Romualdo. Bispo Macedo mente quando prega sobre ordem, disciplina e justiça. Na prática, o que mais acontece na liderança da IURD é justamente o contrário: desordem, baderna e injustiças. Bispo Macedo mentiu dizendo que a IURD e seu patrimônio não seriam transmitidos para sua família problemática. E que família problemática! A filha Viviane sofre com muitos problemas psiquiátricos. Bispo Júlio, pressionado, tem feito de tudo para evitar a separação, mas a qualquer momento vai surtar por não suportar tantos problemas dentro de casa. A filha Cristiane, sempre com os mesmos problemas psicológicos de insegurança emocional, mas disfarça com o mau caratismo herdado do pai. É autoritária e dita as regras no casamento com Renato Cardoso e no direcionamento da IURD. A esposa Esther é praticamente inexpressível, aparentemente. Expressa somente o medo terrível que sente da pessoa do bispo Macedo através de um olhar visivelmente triste. E Moisés, vendo todos esses maus testemunhos, pelo testemunho de sua família, dificilmente se converterá ao Senhor Jesus. No campo da psicopatologia, pode-se afirmar que o bispo Macedo sofre de vários distúrbios mentais, dentre os quais psicopatia e mitomania. Bispo Macedo é um psicopata. Fica claro com suas atitudes. Ele não se relaciona com outras pessoas por questões emocionais verdadeiras, como amor, a exemplo do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele se aproveita do que essas pessoas podem lhe oferecer, manipula e usa as pessoas. E quando essas pessoas não lhe são mais úteis, ele as descarta como restos de alimento, sem o mínimo de sentimento ou de compaixão. Bispo Macedo é um mitomaníaco. De tanto mentir, ele acredita em suas próprias mentiras. E o pior, transmite essas mentiras como se fossem verdade. E os incautos na fé, influenciados pelo espírito da religiosidade, caem em suas mentiras. Diz a palavra de Deus, abre aspas, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 4. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Fecha aspas. Pastores, entendam. No Brasil, Bispo Renato Cardoso tem sido usado pelo Bispo Macedo e Cristiane para pôr em prática o plano de reduzir a IURD. Aliás, Bispo Renato Cardoso, para desgosto de parte da sua família, aprendeu direitinho a arte de mentir com o seu sogro. No passado, a ordem era de crescimento e o ex-bispo Romualdo foi usado para pôr em prática este plano de crescimento, não importasse como fosse. Hoje, as atitudes do bispo Renato Cardoso na liderança do Brasil e o descaso e a omissão do bispo Macedo em relação à liderança em várias partes do mundo fazem parte de um plano calculado. Saibam vocês que o plano é reduzir o número de pastores e bispos da IURD, pois no futuro a IURD não quer ter responsabilidade com a população de bispos e pastores idosos e suas respectivas esposas. Não é necessário ser muito inteligente para perceber e compreender isso. Como diz o próprio Bispo Macedo, usem a inteligência. Se na juventude vocês já são tratados sem consideração, imaginem quando vocês estiverem idosos. Reparem que, na prática, a IURD passou a estar mais preocupada com a construção e manutenção dos templos estratégicos e poderio econômico, político, do que salvar almas. A prioridade de salvação, encontro com Deus, direção do Espírito Santo, pregados pelo Bispo Macedo, não acontece na prática. Aos que leem ou ouvem esta mensagem, usem a fé inteligente. Numa situação hipotética, se estivesse fisicamente à frente de sua igreja nos dias de hoje, Jesus criaria fogueira santa para curar doentes? Jesus criaria fogueira santa para batizar com o Espírito Santo? Jesus seria proprietário de um grupo de comunicação cuja programação seria exibida a um programa televisivo chamado A Fazenda? Jesus seria proprietário de um banco? Jesus patrocinaria times de futebol? Jesus ficaria trancado dentro de escritórios e apartamentos luxuosos sem ter contato físico com seus seguidores? Jesus teria ou seria proprietário de um hospital? Jesus seria aliado de políticos corruptos em troca de influência política e favores? Jesus gastaria mais de 200 milhões de dólares para construir um templo para a sua própria glória?
Não, definitivamente não. O Senhor Jesus fez a vontade de Deus, do Deus Pai, e recusou toda e qualquer facilidade e glória deste mundo. Então compreendam, as atitudes da liderança da IURD nada tem a ver com o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus. Abre aspas. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Fecha aspas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Bispo Macedo, através de sua mente doente, misturou suas próprias convicções com a palavra de Deus. E todos, cegamente, impulsionados pelo maldito espírito da religiosidade, obedecem suas ordens. E compreendam, não é de hoje que o diabo e seus demônios usam líderes para enganar as massas, tentando anular o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Isso acontece desde os primórdios da igreja primitiva. Já na igreja primitiva, começaram a acreditar que a fé em Jesus não era suficiente para a salvação da alma. As obras foram acrescentadas à fé para alcançar a graça de Deus. No livro de Atos podemos confirmar. Então alguns que tinham descido do Jordão ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos capítulo 15, versículo 1. Os verdadeiros cristãos da igreja primitiva eram perseguidos e até mortos por causa da fé no Senhor Jesus, e não por cometer atos contrários à palavra de Deus. Vejam, a igreja primitiva, aquela que se formou após a ressurreição do Senhor Jesus, no século I, teve muitos dos seus membros e líderes perseguidos e assassinados pelo Império Romano. Com o passar do tempo, este mesmo Império Romano, o governo da época, achou mais conveniente se aproximar dos grupos de cristãos do que continuar perseguindo-os. Verificou-se que, ao invés de diminuir o número de cristãos, esse número só aumentava, a ponto de estrategicamente o Império Romano passou a ser odiado dos cristãos. No início do século IV, o próprio imperador Constantino converteu-se, entre aspas, ao cristianismo e permitiu a religião cristã em todo o império. E já no final do século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. A partir do momento em que o Império Romano resolve tornar a religião cristã oficial para os romanos e todos os povos por eles dominados, a igreja cristã começou a ganhar força como uma instituição poderosa, introduzindo práticas contrárias à palavra de Deus. Aí está a origem da Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica, a Grande Babilônia. Aliás, a palavra católica vem do grego kata, junto, e olos, todo, que significa universal, que quer dizer que abrange tudo e reúne a todos. A história se repete. Bispo Macedo criou um sistema religioso poderoso porque faz e sempre fará alianças políticas e econômicas em troca de poder, para se proteger das consequências jurídicas decorrentes de atitudes que nada têm a ver com a pregação do Evangelho e para propagação do Evangelho e para a propagação de suas ideias doentias. Quando o Bispo Macedo prega sobre a oferta de sacrifício, ele leva o povo ao falso entendimento que é possível o ser humano negociar com Deus, como se Deus, por nossos méritos, nossos sacrifícios, atendesse aos nossos desejos. Não é possível o ser humano negociar com Deus. Somente por causa do sacrifício de Jesus é que temos acesso a Deus Pai.
razão pela qual muitos têm participado de campanhas ano após ano e não têm suas vidas justamente porque estão enganados, acreditando que podem barganhar com Deus. Não quero dizer com isso que o relacionamento com Deus não deva ser baseado no sacrifício. Pelo contrário, devemos sim sacrificar a Deus. O sacrifício que devemos oferecer a Deus é a renúncia do nosso próprio eu. Diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Portanto, eu digo, tudo o que vos pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Mateus 11, 24. Percebam que o relacionamento com Deus é mais simples do que a maldita religião prega, colocando os sacrifícios econômicos como condição para alcançar as bênçãos de Deus. O tão pregado sacrifício econômico tenta anular o verdadeiro, definitivo, perfeito sacrifício realizado por Deus através do Senhor Jesus. Aliás, esse é o objetivo de Satanás e seus demônios. Este é o espírito do anticristo, aquele que se opõe ao principal ato do Senhor Jesus. A Babilônia, o espírito do anticristo e o falso profeta, citados no livro de Apocalipse, têm servido de inspiração para o bispo Macedo e sua família. Desgraçadamente, o bispo Macedo fez da Igreja Universal do Reino de Deus uma filha da Igreja Católica, a grande Babilônia, se prostrando e adorando os deuses deste mundo, o poder e dinheiro. Da mesma forma que a Igreja Católica usou das piores práticas para aumentar seu poder político e econômico, ao longo dos séculos, o bispo Macedo tem usado seu poder de persuasão para aumentar a cada dia o seu império. Bispo Macedo deseja controlar a economia através do ainda pequeno banco de Gimais. Deseja controlar a política através de alianças políticas e formação de partido político. Deseja controlar a mídia através do Grupo Record. Deseja controlar a religião através da Igreja Universal do Reino de Deus. O espírito papal tem servido de inspiração para o bispo Macedo. Não, o bispo Macedo jamais vai renunciar à liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, pois foi através da IURD que ele, de um simples funcionário público, se tornou proprietário de um grande grupo de comunicação. Foi através da IURD que ele se tornou um banqueiro. E através da IURD que ele goza de influência sobre a religião, sobre a economia e sobre a política. Bispo Macedo manipulava o ex-bispo Rodrigues da mesma forma que manipula hoje o bispo Crivella e toda a sua estrutura política. Mesmo que ele diga o contrário, na prática, o bispo Macedo ama a glória deste mundo. O orgulho de Satanás domina seu coração. Aos atuais bispos, pastores, obreiros, grupos e membros, se apeguem mais à pessoa do Senhor Jesus do que a maldita religiosidade que criou esses seres orgulhosos e impiedosos. Não entreguem mais dízimos e ofertas na Igreja Universal do Reino de Deus. É necessário que os seus cofres fiquem vazios. Guardem em local seguro todos os comprovantes de vínculo com a IURD, documentos assinados, conversas do WhatsApp, e-mails, comunicados, convocações com horários, fotos, documentos que comprovem datas de consagração, comprovantes de depósitos, comprovantes de renda, comprovantes com datas de despesas familiares, extratos bancários, etc. Sugestiono que tudo deve ser escaneado e enviado para e-mails que a IURD não tenha acesso, para que em momento oportuno possam acionar o judiciário
pleiteando os devidos direitos. Sim, a IURD deverá ser acionada na justiça como uma empresa, pois é assim que ela funciona na prática. Aos bispos e pastores e suas respectivas esposas, guardem o máximo de valores de seus rendimentos em contas bancárias que a IURD nunca terá acesso, ou a cúpula da IURD nunca terá acesso. Se referindo a Babilônia, diz a palavra de Deus, abre aspas, sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Jeremias 51, versículo 45. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é muito importante que você compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço e vamos em frente.